Em Brasília, o Planalto tenta segurar o envio da indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal para o Senado. A base governista tem como estratégia ganhar tempo e negociar apoio na casa. Nos bastidores, auxiliares negam ordem para atrasar, mas ressaltam que a decisão é do presidente Lula. Messias, atual advogado-geral da União, visitou gabinetes de senadores em busca de votos. Você acompanha aí nas imagens. Berenice, Jorge Messias precisa de pelo menos 41 votos favoráveis no plenário para ser aprovado. Quero ouvir a sua análise sobre o atual cenário. O ainda chefe da AGU tem esse número? Não tem, Daniel. A informação é de que Jorge Messias teria ali garantido 35 votos nesse momento se a sabatina acontecesse hoje. E é por isso que ele está percorrendo aí os corredores do Senado Federal. Ontem chegou, inclusive, a ser recebido no gabinete de Rodrigo Pacheco, que seria o seu principal adversário, concorrente à cadeira do Supremo Tribunal Federal. Mas a agenda com Davi Alcolumbre ainda não aconteceu. E depende muito do presidente do Senado fazer essa articulação para que o Jorge Messias tenha o número de votos suficientes para passar na sabatina. Sabatina essa que já tem data, né? Foi marcada para o dia 10 de dezembro, então é uma corrida contra o tempo, mas o clima é sempre o mesmo. A gente percebeu aí nos últimos dias um desgaste entre o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que nem chegou a participar do evento feito lá no governo federal, lá no Palácio do Planalto, onde Lula acabou sancionando a lei que isenta trabalhadores que ganham até R$ 5.000, isenta do imposto de renda. E foi um evento que foi muito emblemático, porque não contou com a presença nem do presidente do Senado e nem do presidente da Câmara. Uma espécie de recado mesmo, que ambos queriam passar ali para o governo. A gente lembra que o Hugo Mota também não está numa situação boa, rompeu com o Lindbergh Farias, líder do PT. Mas ainda voltando para o caso do Jorge Messias, o que vai acontecer? Qual que é a leitura que eu estou fazendo nesse momento, depois de conversar com vários senadores? A votação vai ser bastante apertada, a exemplo do Paulo Gonet, procurador-geral da República, que foi reconduzido por mais 2 anos, mas a expectativa é de que ele passe na sabatina, até porque nós não temos histórico de ministros sabatinados, de futuros ministros sabatinados que teriam ali não conseguido votos suficientes. Mas, nesse momento, quem está com esse poder na mão é o presidente Davi Alcolumbre, e ele vai cobrar caro do governo federal, do governo Lula, para fazer essa negociação, para apaziguar os ânimos. E nesse momento, quem está segurando, inclusive, essa questão da sabatina e talvez possa até protelar, mudar a data, é o senador Otto Alencar, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Vocês sabem que antes de ser votado no plenário, a sabatina acontece justamente na CCJ. E o senador Otto Alencar, como presidente da CCJ, ele tem ali esse poder, inclusive, de adiar a votação e os próprios questionamentos que devem acontecer. Então, nesse momento, o principal aliado, de Jorge Messias é o senador Otto Alencar. E se preparem, porque Davi Alcolumbre deve sair mais poderoso, indicando mais cargos ainda depois dessa sabatina. Ele só está usando, isso é só jogo de cena, para que ele consiga aí mais poder, numa barganha com o governo Lula. Daniel. E Guta, se não for enviado até o dia 3 de dezembro, a sabatina vai ser adiada se não for enviado o nome de Jorge Messias por lá. Na sua visão, se o tema ficar para 2026, esse cenário para uma possível aprovação dele pode melhorar? Olha, Dani, eu acredito que hoje, adiando ou não a sabatina, o nome dele passa. Sendo apertado ou não, depois que o Senado aprovou nomes como Cristiano Zanin, Flávio Dino e reconduziu o senhor Paulo Gonet, o que é o Messias? Eu acho que isso aí tá dado, como a Berenice bem disse, isso aí é jogo de cena, isso aí é para deixar ali o preço na mesa. Quanto é que vai custar essa questão de apoio, emendas, cargos? Ao que me parece é isso. E só para a nossa audiência se situar, a questão do dia 3 é porque o relator
da sabatina, ele precisa apresentar um relatório, votando pelo sim ou pelo não na indicação do Jorge Messias. E o relator é o senador Wellington Dias. É Dias o sobrenome dele? Enfim, senador Wellington. O Everton. E aí, o que acontece? Ele precisa apresentar esse parecer, é esse parecer que é votado lá na CCJ, e depois vai para o plenário. Então, se a indicação não chega a tempo, dia 3 já está aí. Não haveria o tempo para fazer esse parecer, embora a gente saiba que, enfim, pode ser que esse parecer já esteja até feito. E essa questão de prazo é completamente, enfim, maleável. Quando eles querem, eles aprovam coisa de uma hora para outra, da noite para o dia. Isso acontece, inclusive, com propostas de emenda constitucional. Não vai acontecer com uma indicação para ministro? Isso aí está dado. Então é isso. Eu acredito que, seja agora, seja no ano que vem, o nome dele vai passar e perde o Brasil. Pois é, Berenice Leite, o senador escolhido para relatar aí Jorge Messias no Supremo Tribunal Federal é o Everton Rocha, do PDT do Maranhão, não é isso? Fazendo essa pequena correção ao que disse há pouco a Guta Pini. É isso, Daniel. Eu queria só trazer um ponto para a nossa audiência em relação a este senador, o Everton Rocha, destacar aqui que é justamente ele um dos principais nomes de parlamentares que, de acordo com as investigações da Polícia Federal, está envolvido no roubo dos aposentados. Existe até requerimento lá na CPMI para convocar o senador Everton Rocha. Ele teria uma participação direta, indicando pessoas para trabalharem dentro do INSS, que estariam fornecendo informações relevantes para essas entidades e sindicatos que faziam os descontos indevidos. Quer dizer, a Polícia Federal não trata ele como investigado, porque vocês já sabem, né, os motivos. Polícia Federal também não considera, por exemplo, o Frei Chico, irmão do presidente Lula, como investigado. No entanto, lá no parlamento, todo mundo sabe quem é o senador Everton Rocha e o que ele teria feito no verão passado, se é que vocês me entendem. Então, ele sendo escolhido para ser o relator desse processo que pode colocar Jorge Messias numa cadeira do Supremo Tribunal Federal, dado o comprometimento dele aí com a justiça, a gente já pode esperar o resultado desse relatório favorável, claro, ao Jorge Messias, até porque ele quer estar ali com seu nome escrito na história daqueles que alçaram um ministro ao Supremo Tribunal Federal. Até porque, e aqui já finalizo, não se sabe até quando o nome dele também não estará ali nas páginas de algum processo no Supremo, e tendo o Messias lá no Supremo Tribunal Federal, ele sabe que terá um aliado, né? Uma espécie de dívida de gratidão. É por isso que hoje a gente não tem essa separação entre os poderes, Daniel, é justamente por essa troca de favores que acontece entre Senado e Supremo Tribunal Federal. E por esse motivo também que impeachments de ministros do STF nunca são aprovados, por causa desse tipo de negociata que acontece nos bastidores, alçando inclusive novos nomes a essas cadeiras e novos magistrados. Berenice, a gente tem acompanhado muito de perto que 2 ministros indicados por Jair Bolsonaro por STF, o André Mendonça e o ministro Nunes Marques, viraram meio que cabos eleitorais desse indicado de Lula, que é o Jorge Messias. Tem alguns bastidores que revelam que os magistrados já teriam começado uma interlocução com alguns senadores para ajudar na aprovação de Messias. O Mendonça, inclusive, tem atuado especialmente com senadores da bancada evangélica para tentar diminuir essa resistência ao atual advogado-geral da União. Pergunto a você, conforme a sua apuração, todas essas ações podem ajudar de alguma forma para que a sabatina ocorra antes do recesso parlamentar? Com certeza, Daniel. Eu só não estou entendendo por qual motivo, né? Tudo bem, André Mendonça já teve um discurso corporativista nesses últimos dias, falando que Messias será muito bem-vindo ao Supremo Tribunal Federal, o que vai totalmente contra ao que ele tem, acho que eu estou com um retorno aqui, vou tirar, ao que ele tem pregado nos últimos dias. Vamos lembrar aqui que nós até trouxemos no Jornal da Oeste um discurso do André Mendonça, justamente nesse evento aí, onde ele critica, ele fala sobre ativismo judicial,
e agora, né, abre os braços e fala até em ajudar Jorge Messias a compor ali, a estar sentado numa cadeira ao lado dele, possivelmente, na segunda turma, no Supremo Tribunal Federal, né? Cássio Nunes também, em algumas decisões, a gente percebe, Daniel, que o que acontece ali é o seguinte: eles, vez ou outra, divergem em algumas votações, mas o que paira ali é a votação, é a maioria. E a impressão que eu tenho é que esses magistrados, em muitas situações, temem ficar excluídos de alguma forma, né? Não têm a coragem de se impor, de imporem ali, de fato, as suas opiniões, o que é muito ruim, né? Porque o que a gente espera ali não é uma harmonia no sentido de todos pensarem igual. É por isso que são 11 magistrados, né? Senão teríamos apenas um ou dois compondo o Supremo Tribunal Federal. Então, quando todos votam iguais, têm entendimentos parecidos, a gente não pode esperar um julgamento justo. Aliás, né, falar em julgamento justo, em preservar a Constituição Federal, isso está muito longe de acontecer no nosso país há muito tempo. Agora, este senhor aí, Jorge Messias, advogado-geral da União, para finalizar, ele é um sancionado já pelos Estados Unidos. Donald Trump sabe muito bem quem é o advogado-geral da União, corre o risco, inclusive, também de ser sancionado em seu CPF, essa é a informação que eu tenho, que já avaliam que ele seja sancionado pela lei Magnitsky, dado aí ao seu comportamento enquanto advogado-geral da União, e é isso que nós temos para hoje, Daniel. Vamos aguardar, mas acredito que Cássio Nunes e André Mendonça poderiam ficar mais contidos nesse momento. Acabam queimando aí a imagem deles desnecessariamente. Bom, Berenice, fato é que nós estamos na iminência dessa sabatina, inicialmente prevista para o dia 10 de dezembro, ser cancelada. A questão é, o advogado-geral da União, Jorge Messias, tem adotado nesse momento uma nova estratégia para ser recebido pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Vale lembrar que o senador resiste à indicação de Messias e prefere Rodrigo Pacheco para essa vaga. Messias pede a senadores com quem já conversou, como Ângelo Coronel, Efraim Filho, que intercedam junto a Alcolumbre para agendar a audiência. O presidente do Senado não esconde a oposição e manifesta preferência por Pacheco abertamente. Não é, Berenice? Mas isso não vai acontecer, não adianta, é aquilo que a gente já comentou anteriormente. O posicionamento do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, nesse momento, é justamente para poder negociar e aumentar o seu preço para estar ali apoiando a sabatina do Jorge Messias nessa aprovação. É simplesmente isso. O presidente do Senado deve voltar, inclusive, mais forte no sentido de ter ali o poder. Vocês sabem que hoje, lá no Congresso Nacional, o parlamentar que mais tem poder no sentido de indicar pessoas de confiança para estatais é Davi Alcolumbre, o que é lamentável, né, Daniel? Porque sabemos que é um político que tem um histórico de corrupção, de rachadinha, vários processos envolvendo, inclusive, familiares dele lá no seu estado. Então, assim, talvez por isso o nome dele, ele já está aí no seu segundo mandato como presidente da casa, porque são nomes como esse, com históricos criminais, é que favorecem para serem escolhidos para esse tipo de cargo, porque é assim que o Supremo Tribunal Federal tem o controle também do Congresso, mediante a esse tipo de chantagem. Porque pessoas que não têm, vou dar um exemplo, senador Eduardo Girão já trouxe 2 vezes o nome dele para concorrer à presidência do Senado, porém ele não consegue ser eleito. Por que isso acontece? Porque ele não tem processos no Supremo Tribunal Federal. Ele, nesse momento, é um nome que não serve para o sistema, né? Infelizmente, é isso que acontece. Eles querem nomes justamente de pessoas que estão comprometidas no sentido de deverem a justiça, porque lá na frente a gente sabe que o poder de um presidente do Senado e da Câmara é muito grande. O presidente da Câmara pode pautar impeachment de presidentes da República. E o presidente do Senado pauta impeachments de ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, se eles colocarem um presidente ali, um senador que nada deve à justiça, obviamente ele não vai pensar 2 vezes em pautar um impeachment de ministros do Supremo.
É isso que acontece no jogo político, né? Um troca-troca, ninguém solta a mão de ninguém e assim perde a nossa democracia, que não avança. Pelo contrário, né? A gente só retroage em leis, em liberdades. Uma tristeza, Daniel. Eu, como jornalista, fico muito triste porque na nossa profissão tudo que a gente precisa é disso, de liberdade para se expressar. Agora, faltando 5 minutos para as 8 da manhã, Guta Pini, o Planalto está articulando aí um encontro entre Lula e Alcolumbre para tentar solucionar esse imbróglio, não é? O que dizem aí aliados no Planalto, esse encontro não tem ainda data marcada, mas a expectativa é que ela aconteça na semana que vem. Isso porque esse rompimento público aí do Davi Alcolumbre com o líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner. Isso veio a público essa semana. Da mesma forma que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, rompeu com o líder do PT na Câmara, o Lindenberg Farias. E vocês se recordam, lá no início, quando ambos tomaram posse, Davi Alcolumbre e Hugo Mota como presidentes das casas, depois daquela eleição tão vergonhosa para o país, quando a gente tinha nomes aí tão melhores para a liderança das casas, o fato é que havia um forte alinhamento entre Alcolumbre, nós estamos vendo aí na tela a imagem do dia, eles conversando, e tanto alinhamento, tem foto deles dando os braços, grandes amigos, enfim, tantas pautas do governo que foram aprovadas no Congresso, em especial a gente chama aqui a atenção para a reforma tributária que passou no Congresso, e agora a situação mudou. E, ao que tudo indica, é por conta dessa indicação do Jorge Messias ao STF, quando o candidato preferido era Rodrigo Pacheco, o candidato de Davi Alcolumbre. Ontem, o que aconteceu? O Congresso Nacional derrubou os vetos do presidente Lula ao licenciamento ambiental. Havia ali, essa lei flexibiliza algumas questões de licenças para obras, não precisa de tanta burocracia. E aí o presidente Lula vetou os trechos que flexibilizavam esse licenciamento. Vetou. E aí isso foi apreciado ontem no Congresso Nacional e o Congresso derrubou os vetos. Então, isso é mais um ingrediente nessa relação aí que parece estar tumultuada entre o Senado e o presidente Lula, em especial o presidente Davi Alcolumbre, e esse encontro que deve acontecer na semana que vem é entre o presidente Lula e Davi Alcolumbre, para ver aí se eles conseguem aparar as arestas. Mas lembrando, sempre que esse pessoal aí está andando de mãos dadas, quem perde é o Brasil.